Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando o programa Manancial de Água Viva para dar início a mais um programa nesta tarde abençoada do Senhor Deus. Muito obrigado a todos que vão sintonizar conosco. Deus nos abençoe poderosamente. Muito obrigado, meu Deus, por termos chegado aqui mais um dia da semana para cumprir o teu ir pelo mundo e pregar o Evangelho. E esta é a missão do programa Manancial de Água Viva. Agora eu quero dar para vocês uma palavrinha profética que diz o seguinte: às vezes a vida nos pede uma dose extra de coragem, queridos. Isso para que a gente continue gigante diante de coisas que tentam nos fazer pequenos. Mas eu quero ainda continuar para vocês dando mais uma palavra, dizendo o seguinte: maior é Deus, e é nele que devemos depositar toda a nossa fé, a nossa confiança e o nosso coração. Ele não só sabe o que faz, como também sabe o que a gente precisa. Portanto, eu peço a vocês que tenham coragem, tenham fé e acredite em nome de Jesus. E agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Esse programa é uma bênção. Meu nome é Betânia Taíde. Eu escuto o programa. Oração poderosa da cura de doenças. Tu és o médico divino. Tu dás a vida e a vida em plenitude àqueles que te buscam. Por isso hoje, Senhor, de um modo especial, quero pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que me afligem neste momento. Eu sei que não queres o mal, não queres a doença, que é a ausência da saúde, porque és o sumo bem. Opera em mim, Senhor, uma profunda cura espiritual e, se for da tua vontade, também uma cura física, que seja operada diretamente pela ação poderosa de teu Espírito Santo ou através do médico e dos remédios. Aumenta a minha fé no teu poder, Senhor, e no infinito amor que tens por mim. Aumenta a minha fé, Senhor, que às vezes se encontra tão enfraquecida. Eu acredito no teu poder curador, meu Deus, e já agradeço humildemente por toda a obra que estás realizando em meu coração e em meu corpo neste momento. Além de mim, Senhor, quero também apresentar todos os doentes que me pediram orações. Tu conheces a cada um deles, sabes as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor, venha em socorro também destas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, eu te bendigo, porque clamei a ti e tu me ouviste. Minha alma, por tuas mãos benditas, foi tirada da escuridão. Ó fiéis do Senhor, cantai a sua glória. Dai graças ao seu santo nome,
porque só Ele é poderoso e digno de eterno louvor. Aleluia. Assim seja. Amém. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Gloriosa
chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, não entendo os teus planos, mas aceito. Não conheço os teus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Eu, Joel Barbosa, escuto a rádio Pastora Reni, Pastora Reni, manancial de água viva, manancial de água viva, mensagem. Amados ouvintes, nesta mensagem deste momento, nós iremos falar um pouquinho a respeito da riqueza. Veja como procede
desde os tempos do Novo Testamento, na época de Paulo. No livro de Mateus, capítulo 27, versículo 57, está assim escrito: E chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Na época de Paulo, ele escreveu que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Mas eu creio que a influência que o dinheiro pode ter sobre o ser humano é amplamente conhecida. É por isso que se diz um ditado, né, meus amigos? Vocês vão de concordar comigo sobre esses ditados, que diz: amigos, amigos, negócios à parte. É verdade. Eu tenho certeza disso. Certa vez, um tal de Voltaire, ele observou, quando se trata de dinheiro, todos têm a mesma religião. Mas, no entanto, a causa do problema não está no dinheiro ou na riqueza em si, mas está em nós. A causa não é o dinheiro nem a riqueza que nós poderemos conseguir, mas esta causa, ela está em nós. Nós, seres humanos, viu? Nós, seres humanos. Como é assim? Como é que acontece isso? Vejam bem, quando desperta o desejo por mais posses, gerando amor ao dinheiro, gerando ganância ou até avidez, nós geralmente passamos a ser impulsionados por motivações carnais. Meus amados, quando acontece isso só traz desgraças. Agora, aqueles que querem ser ricos geralmente caem em tentação, caem em laços e muitas vezes em concupiscências. Agora, essas concupiscências, fiquem sabendo, elas submergem os homens na perdição e na ruína. Está lá 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Amados, há muitos exemplos para isso. Mas também há outra possibilidade. Como assim? Na época de Jesus, tinha um tal de José de Arimateia. Ele era um homem rico. Deus não o critica. Deus não o critica. Por isso não. Deus não critica para você ter dinheiro, você ser rico, não. Ao que tudo indica, eu creio, Filemão também, que era um outro do passado, ele tinha muitas posses. Esse cidadão não recebe nenhuma repreensão, porque ambos sabiam lidar corretamente com a sua fortuna, usando-a para a causa de Deus. Quando você usa a tua fortuna para a causa certa, que é justamente a causa de Deus, nada de mal te acontece. Para aqueles cidadãos, a riqueza era uma dádiva de Deus. Agora, e nós? Como nós encaramos o que Deus nos dá? Hein? Eu pergunto para você que está me escutando nesta tarde, que tem bastante dinheiro, como é que você vai encarar o que Deus te dá? Talvez eu creio, queridos, que ninguém nos considere ricos ou endinheirados, mas sim
aliás, se não, eu estou usando o termo errado, mas em comparação com as muitas pessoas que começam o dia sem saber se terão algo para comer no almoço ou no jantar. Aí sim, meus amados, nós somos dessa maneira, se formos assim, nós somos abastados. A Bíblia, que é o nosso manual, né, de todos os dias, nos deixa claro que as posses são uma bênção de Deus. Provérbio 10, 22. Riqueza não é a mesma coisa que segurança. Riqueza não é a mesma coisa que segurança, não, viu? Está lá também no livro sagrado 1 Timóteo 6,17. Ninguém deveria depositar sua esperança nela, de jeito nenhum. Porque, eu vou dizer por quê para vocês agora, nesta tarde. Bens materiais, queridos, significam compromisso. O que quer dizer esse compromisso? É um compromisso que você faz de usar de forma adequada a nossa responsabilidade diante de Deus e das demais pessoas. Então, veja bem, a Bíblia deixa claro isso, que posses é uma bênção de Deus e que riqueza não é a mesma coisa que segurança. Entendeu? Então, a riqueza, você é rico, mas não é a mesma coisa que segurança. Segurança é outro departamento. Mas nós temos o compromisso de usar de forma adequada. Nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus e das demais pessoas. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Falando com Abraão, Isaac e Jacó.
Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Alô, bom dia. Eu sou Lucinete Lima, sou ouvinte aqui do Janga Então Paulista. Deus começa a mandar Jeremias comprar várias coisas. O capítulo 13 é apenas mais uma das coisas que nessa jornada profética de arrependimento, Deus manda ele comprar. Deus mandou ele comprar vaso, Deus mandou ele comprar jarra, Deus mandou ele comprar terreno. E Deus mandava ele comprar um monte de coisa. Deus disse assim para ele, olha, vai ali e compra um terreno. E é impressionante, porque o profeta tinha que investir na palavra profética. Deus dava o que ele tinha que comprar, mas não dizia onde ele tinha que buscar o dinheiro, não. Olha o que Deus fez com ele uma vez. Deus disse assim, Jeremias, compra uma botija, um vaso, né, de barro. Aí ele comprava. Olha o que Deus fazia com tudo que Deus mandava ele comprar. Deus dizia assim, vai lá e compra. Aí quando ele comprava que aquilo estava na mão dele, aí Deus dizia assim, agora quebra. Como assim? O que eu acabei de... quebra. Aí ele quebrava. Deus disse assim, pega essa botija, vai na porta da olaria da cidade, aonde está a porta do oleiro, e quebra lá na frente de todos os anciões da cidade. Quebra. Aquilo que ele tinha acabado de comprar, agora troque a palavra comprar por investir. Aquilo que ele tinha acabado de investir. Tudo que ele comprava, quando estava na mão dele, Deus dizia, isso aí é Israel. Agora olha que interessante, olha a perspectiva do Deus, que não deixa de te amar mesmo quando você não é mais útil. Quando estava inteiro, ele dizia, Jeremias, isso aí representa Israel. Mas quando ele quebrava, ele dizia, Jeremias, está quebrado, mas ainda é Israel. Ele fez Jeremias fazer isto com outros objetos e outras coisas várias vezes. Por quê? Deus não queria que Jeremias fosse um profeta fiel apenas na reprodução ou na repetição do que ele mandava dizer ao seu povo, mas ele queria que ele se comovesse, ele queria que Jeremias, isso é antropoformismo, atribuir a Deus capacidade de sentimento humano, não que ele não tenha, mas só para a gente entender a motivação da sua operação com a nossa cabeça. Então o que Deus está querendo fazer em Jeremias? Jeremias, eu não quero só que você fale o que eu mando, eu quero que você saiba como eu me sinto. E como é que eu me sinto? Se o vaso é Israel, se o terreno é Israel, se este cinto de linho representa Israel, e se você investiu e comprou tudo novo, e agora está tudo apodrecido, quebrado, rasgado ou falido, imagine como eu me sinto a vida inteira, investindo em algo ou alguém que nunca me dá retorno, nunca me dá retorno, nunca me dá retorno. Eu compro e não me dá retorno, eu salvo e não me dá retorno, eu livro e não me dá retorno, eu amo e não me dá retorno, eu livro e não me dá retorno, eu apoio e não me dá retorno, eu invisto e não me dá retorno, Israel não me dá retorno. Mas por que todo dia ele dizia para Jeremias, vai lá e compra, sabe o que ele está dizendo? O que ela faz contra mim não me faz deixar de continuar investindo, eu continuo investindo, eu continuo investindo, eu continuo investindo. Só que nesse episódio, antes do cativeiro babilônico, Israel conseguiu suscitar a ira de Deus. Olhe para alguém, assuste essa pessoa e diga, Deus está irado. Não, você não assustou ninguém, pelo amor de Deus. Diga, Deus está Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Esse programa é uma bênção. Pode até ter tudo, as coisas mais belas do mundo, mas sem Jesus não dá. As pessoas te rodeiam, os amigos te abraçam, mas se não tiver a paz, não dá. És alguém tão sem graça, não tendo alegria na alma, de tristeza é só chorar. De que adianta o seu trabalho se no final é só cansaço?
Jesus não dá. Por favor, me escute agora, mande a tristeza embora e vem comigo cantar. Vai sentir a diferença quando ele entrar na sua vida. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir. Não adianta nem tentar, que você pode se iludir. Ele é a alegria do aflito, levanta o que está caído e lhe dá forças pra lutar. Sem Jesus não dá. 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 Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Gênesis capítulo 21, versos 15 e 16 está escrito: Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. E o verso 19 diz assim: Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Às vezes, diante das circunstâncias, há um instante em que nós queremos desistir. Agar foi uma mulher que viveu esse momento. Ela gerou um filho bastardo de seu senhor, Abraão, e por causa da esposa de Abraão, Sara, foi abandonada no deserto junto com seu filho. Quando ela não tinha mais recursos, quando acabou a água que ela tinha, a palavra diz que ela deixou Ismael, seu filho, debaixo de um arbusto, se afastou dele, se assentou e começou a chorar. Era um sofrimento muito grande, tanto o de ter sido abandonada, como o de ver seu filho morrer. A reação de Agar revela o desespero que às vezes nos domina. É o oposto da esperança, quando deixamos de acreditar que haverá solução para os nossos problemas. É quando não temos mais nenhum recurso e estamos prestes a perder o que mais amamos. Diante da iminente morte do seu filho, e sem nenhuma perspectiva de ser salva daquele deserto, ela simplesmente perdeu as forças, se assentou e começou a chorar. Talvez você já tenha se sentido assim, ou quem sabe você está se sentindo assim nesse momento. Durante a sua trajetória, você levou tantas pancadas, você viu tantas portas se fecharem, tantos sonhos que tiveram que ser abandonados, promessas que não se cumpriram, que as suas forças se acabaram. E você se encontra agora prostrado, se sentindo incapaz de prosseguir com a sua vida. Foi no momento em que Agar tinha perdido toda a esperança que o Senhor abriu os seus olhos. Essa é a primeira coisa que Deus quer fazer na sua vida: te devolver a visão correta, restaurar a sua fé, para que você enxergue com olhos espirituais. Somente depois que os olhos de Agar foram abertos,
é que ela pôde ver uma fonte que estava próxima dela. Às vezes, a solução está ao nosso lado, nas coisas simples e óbvias, mas que por causa da dor e do sofrimento não conseguimos enxergar. Essa fonte representa Cristo. Jesus é a água viva que sacia a nossa sede espiritual. Agar foi saciada e pôde dar de beber ao seu filho. Quando a sua visão for restaurada, você verá o milagre e a provisão de Deus. E todos ao seu redor serão contagiados com a sua fé. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem e que tem pensado em desistir. Eu te peço que a sua visão seja restaurada e que ela possa enxergar a solução desse problema que tem tirado a sua esperança e cegado a sua visão. Cremos que o Senhor irá nos proporcionar dias melhores e que vamos conseguir vencer esse deserto, mesmo que estejamos sem recursos nesse momento. Não nos deixe desistir dos nossos sonhos, do nosso casamento, da nossa família e nem do nosso ministério. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se inscreva no nosso canal e torne-se membro para apoiar esse ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 51, versos 16 e 17 está escrito assim: Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios. Tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Quando iniciamos ou recomeçamos a nossa caminhada com Deus, muitas vezes queremos parecer espirituais demais e assumimos uma postura de super-homem ou super-mulher, na qual aparentamos sermos inabaláveis e totalmente seguros de nós mesmos. Porém, é muito difícil sustentar essa fachada de pessoa perfeita, pois nós não somos nem de longe perfeitos. Deus não exige que sejamos perfeitos, e muito menos que passemos essa impressão para as pessoas. Deus está mais preocupado com o nosso coração do que com a nossa aparência. Por isso, a única coisa que Ele nos pede é para que sejamos pessoas quebrantadas, pessoas que assumam suas próprias falhas e defeitos diante dEle e que se coloquem na posição de dependência, para que o Senhor possa agir em nosso coração. Mais do que sermos frequentes em todas as reuniões da igreja, mais do que participarmos de todos os cultos, Deus quer que tenhamos intimidade com Ele. E nós só vamos conseguir isso por meio de um coração quebrantado e humilde. Reconheça suas fraquezas e as apresente para Deus, pois Ele quer te restaurar e te ajudar a superá-las. Deus prefere um coração em pedaços, que está disposto a ser consertado, do que um coração que aparenta ser perfeito, mas que não se permite receber a cura. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por sua palavra e pelo seu amor. Senhor, nos perdoe, pois vivemos em uma fachada, vivemos uma vida de mentiras e fazemos de tudo para preservar a nossa imagem, por medo do que irão pensar de nós. Colocamos a nossa vida diante de Ti nesse momento e pedimos que o Senhor quebrante o nosso coração e que por meio do Teu Espírito Santo restaure ele novamente, pois sabemos que para o Senhor vale mais um coração quebrantado do que um coração fingido. Que o nosso louvor não seja só de palavras, mas que o Senhor esteja dentro de nós, operando uma mudança diária em nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz assim: Não erreis,
Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem plantar, isso também colherá. Existem princípios que governam o mundo espiritual que se parecem muito com o que vemos no mundo físico. Assim como acontece na natureza, na vida também você colhe aquilo que planta. Se você não teve a colheita esperada até hoje, é tempo de começar a plantar baseado naquilo que você deseja colher. A sua colheita vai refletir o tipo de semente que você tem usado. Quem planta amor vai colher amor. Quem planta fidelidade vai colher fidelidade. O mesmo acontece com as más sementes que plantamos. Quando alguém planta intolerância, incompreensão, amargura e ódio, o que será que ele vai colher? A mesma coisa. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Muitas pessoas querem experimentar milagres, mas não fortalecem a sua fé. Têm um coração incrédulo, cheio de dúvidas. Se você não tem recebido a colheita que você espera, avalie o tipo de semeadura que tem feito. Nós nunca colhemos na hora em que plantamos. Esse princípio tem levado muitas pessoas a se frustrarem. Às vezes vai levar anos para que a colheita aconteça. Pode ser que você esteja colhendo hoje algo que você semeou há muito tempo atrás. E pode ser que o que você está plantando hoje, você só terá a colheita daqui a alguns anos. Pode levar mais ou menos tempo, mas ela nunca será imediata. Por exemplo, se você se casou há pouco tempo, não perca a paciência com seu cônjuge. Pode demorar um tempo até que seu relacionamento dê bons frutos. Comece a plantar para o futuro. Mesmo que você não esteja vendo os frutos, não pare de plantar. Outra coisa que você deve saber é que a colheita é sempre maior do que a semeadura. Quando você planta um grão de milho, você vai colher muitas espigas cheias de grãos. É assim que funciona em todas as coisas, tanto as positivas como as negativas. Quem planta chuva, colhe tempestade. Se você tem plantado um tempo de qualidade com seu filho, amanhã você vai colher respeito, consideração e o amor dele pelo resto da vida. Se você investe hoje do seu tempo fazendo a obra e se dispondo para Deus a serviço do seu reino, você receberá uma grande recompensa na eternidade. A multiplicação de uma semente acontece de maneira sobrenatural. Quando plantamos uma semente, nosso trabalho é somente deixá-la na terra. O que devemos fazer é simplesmente regar e adubar. Quem dá o crescimento é Deus. Eu quero orar por você. Senhor, hoje eu entendi que muitas coisas que têm acontecido na minha vida são fruto de sementes que eu plantei. Que eu tenha sabedoria a partir de hoje para semear somente coisas boas. Que eu seja mais gentil e amável com as pessoas para que me tratem da mesma forma. Que eu possa me dedicar mais à minha família e dar mais valor às pessoas do que às coisas. Que eu fortaleça a minha fé, alimentando a minha mente com a Tua palavra, para que colha os milagres que tenho esperado na minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Provérbios capítulo 25, verso 18, está escrito assim: Quem não sabe se controlar é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas. A expressão domínio próprio significa autocontrole sobre os próprios desejos e paixões. Quem tem domínio próprio consegue controlar suas emoções, suas atitudes e suas palavras. Podemos dizer também que quando a pessoa recebe essa qualidade que é dada pelo Espírito Santo, nenhuma vontade ou vício consegue dominá-la. Salomão diz que aquele que não sabe se controlar se torna indefeso. Tem coisas na nossa vida que são fáceis de dominar, mas tem algumas que, se permitirmos, elas é que nos dominam. Muitos erros que cometemos ao longo da nossa vida foram consequência de não termos domínio próprio. Às vezes, uma palavra pode destruir um relacionamento. Magoamos as pessoas que amamos,
fazemos escolhas erradas, agimos e falamos por impulso e tomamos decisões baseadas na emoção. Tudo isso porque nos falta domínio próprio. Por exemplo, quando o fruto proibido foi oferecido a Eva, faltou domínio próprio a ela. E o mesmo aconteceu com Adão. Eles agiram baseados na sua própria vontade, deram lugar à concupiscência da carne e desobedeceram a Deus, pagando um preço alto por causa dessa escolha mal feita. Se tivermos domínio próprio, seremos protegidos de muitas ciladas e vamos evitar problemas. Teremos capacidade de dizer não ao pecado e dessa maneira eliminar brechas que são abertas quando pecamos. Enquanto formos dominados pela carne, não teremos controle das nossas ações. Mas a partir do momento em que permitirmos que o Espírito Santo tenha um espaço maior na nossa vida, teremos um muro de proteção ao nosso redor. Eu quero orar por você. Senhor, te pedimos perdão pela nossa falta de bom senso e por sermos tão irracionais nas nossas escolhas e decisões. E reconhecemos que nos falta domínio próprio nas nossas ações. Oramos para que o Senhor nos dê controle emocional e equilíbrio e que junto com o domínio próprio tenhamos sabedoria e discernimento em todo o tempo e que a presença do Senhor em nossa vida se torne um muro de proteção ao nosso redor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Já estão à venda os novos livros do Ministério Minuto com Deus, Casamento Firmado na Rocha e Lições Bíblicas para Células. Acesse upbooks.com.br. Deus te abençoe. Alô, eu sou o pastor bom dia. Edivaldo Oliveira. Eu sou Lucinete Lima, sou ouvinte aqui do Janga Paulista, sou ouvinte do programa. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Pior que um celeiro vazio, casa sem nada em sua dispensa, é ter um coração vazio sem tua presença. Posso até viver prazeres momentâneos, desfrutar dos prazeres da vida, nada se compara com tua presença. Nada se compara com tua presença. Posso conquistar bens materiais, ter amigos chegados mais que irmãos. Nada se compara com tua presença. Nada se compara com tua presença. Ela vai além do lenço que
Estamos apresentando o programa Manancial de Água Viva com a pastora Renê. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes Cristãos. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Para aqueles que são casados, são crentes e que estão enfrentando dificuldades, ou seja, todos. Casamento são dois pecadores morando debaixo do mesmo teto. Imagina o rolo. Dois pecadores morando embaixo do mesmo teto. Vai ter briga, vai ter incompreensão, vai ter mágoa, vai dormir à noite de cara fechada, vai ter coisa parecida com isso aí. Mais do que isso eu não admito, mas isso aí ainda vai dar, tá certo? Vai acontecer. Divórcio deve ser a última coisa que passa pela sua cabeça. Não tem divórcio na Bíblia por incompatibilidade de gênero. Não tem. As duas únicas possibilidades é o ensino de Cristo, quando houver relação sexual ilícita, adultério, ou aqui na cláusula de exceção do apóstolo Paulo, no caso do abandono irremediável por parte de um descrente, o que inclui violência doméstica. Então, essas são as duas, duas, porque uma está incluindo a outra, duas únicas possibilidades em que se veria o caso de divórcio com possibilidade de casar outra vez. Mas você diz assim, mas pastor, o abandono é só no caso do descrente. Como faz isso? A orientação que a gente dá é, quando tem um crente, quando a gente fala crente, é uma pessoa que é membro regular de uma igreja, que se professa, que diz que é crente, mas que resolveu abandonar a mulher. Já aconteceu isso, eu conheci casos assim, eu fiz o casamento de um casal maravilhoso, que se amava, fizeram juras de amor, fizeram voto, tudo bonito. Menos de um ano depois, ele apareceu e disse, eu estou largando ela. Disse, por quê? Nada, eu simplesmente não quero mais. Rapaz, mas por quê? O que ela fez? Não fez nada, é uma mulher maravilhosa, mas eu não quero mais ficar com ela, quero ir embora. Eu quero ir embora. Então, o que fazer num caso desses? Dependendo da igreja, eu sei que nem toda igreja age assim. Mas dependendo da igreja, se for uma igreja histórica, biblicamente estruturada, vai chamar esse rapaz e vai exortar o rapaz e vai dizer, você tem que voltar para a sua mulher. Você não tem razão nenhuma para abandoná-la, para deixar o casamento. Você tem que voltar para ela. Se ele disser que não vai voltar, ele tem que ser excluído da igreja e ele não pode ser considerado como crente, porque essa não é a atitude de uma pessoa que teme a Deus e que ama a Deus. Ele vai ser considerado como descrente e aí então cai dentro de 1 Coríntios 7. É um descrente que está abandonando a sua mulher. E aí então a mulher pode deixar ele embora e pedir o divórcio por justa causa, por assim dizer. Então, essa palavra para quem é crente, invista no seu casamento, peça ajuda. Infelizmente, quando chega para nós pastores, já chega o bagaço. Um exemplo aqui para vocês. Fui pastorear uma outra igreja fora de Recife. Cheguei lá, encontrei um caso, um rapaz pediu para conversar comigo no gabinete pastoral, ele veio e disse, pastor, é o seguinte, eu fui dessa igreja minha vida toda, da mocidade, cresci aqui, casei com uma moça daqui. E aí eu errei, eu me separei dela sem motivo, não tinha motivo nenhum. Eu simplesmente, o amor acabou. Não acabou nada, nunca era amor nunca acaba, segundo 1 Coríntios 13, né? Amor é uma atitude, não é sentimento, o que acaba é paixão. Amor a gente aprende, por isso que Paulo diz lá em Tito, que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a amar o marido, é alguma coisa que aprende, em que a gente ensina. Não, amor, eu sei que eu terminei. Aí a igreja me disciplinou, eu fui excluído da igreja. Aí eu fui para outra cidade, a trabalho e tudo, fui para uma igreja, outra igreja presbiteriana, e lá encontrei uma moça que também era separada, não é? E aí me casei com ela. Aí na minha cabeça, 2 erros, né? O primeiro, eu fazendo a conta. O pastor fica fazendo conta. Quando você está contando história, pode ter certeza, ele fica anotando assim, né? Para depois dar o bote. Então, primeiro, ele se separou, sem razão. E segundo, casou de novo. Jesus diz, quem casar
com outra, não é? Se separou sem motivo, comete adultério. E ele disse, e aí me casei com a outra, e aí agora eu fui para o pastor dessa igreja na outra cidade, eu disse a ele, olha, eu quero me reconciliar com a igreja, eu quero voltar a frequentar a igreja, ser membro da igreja. E o pastor disse que eu viesse falar com o senhor, porque o senhor é pastor dessa igreja aqui, que foi onde tudo aconteceu. Eu disse, meu Deus do céu, como é que eu resolvo essa situação, né? O que você faria? Pensa no meu lugar, como pastor. Como é que você faria? Como é que você resolveria isso? O cara errou quando largou a mulher, erro número 1. Casou com outra, que também tinha problemas, não dava para casar também, e agora ele tinha sido disciplinado, e agora quer voltar para a igreja. Então, é esse tipo de abacaxi que a gente pega no gabinete pastoral. Eu estou dizendo isso para você, o seguinte, por favor, se não está dando certo, procure ajuda pastoral. Procure ajuda. Não seja tão arrogante, prepotente, orgulhoso, pensando que você vai resolver sozinho. Às vezes uma ajudazinha, uma palavra de um homem de Deus que abre a escritura, conversa com você, vai ajudar você. Não deixa chegar numa situação como essa. Estão querendo saber como é que eu resolvi, né? Não vou contar, não. Eu vou dizer. Eu perguntei para ele, você está arrependido de tudo o que fez? Ele, estou. Está arrependido de ter se separado da primeira? Estou. Reconhece que pecou quando casou com a segunda? Reconheço. Está disposto a dizer isso na frente da igreja? Estou. Então reunimos o conselho da igreja, ele veio, pediu perdão, se humilhou, chorou, foi uma quebradeira geral lá. E aí nós marcamos um domingo à noite e ele veio. Depois do culto, eu chamei ele à frente, a segunda esposa estava sentada ali. Aí eu disse, irmãos, nós estamos recebendo esse irmão aqui de volta e primeiro eu quero que ele confesse diante da igreja que ele pecou quando separou-se da sua primeira esposa. Eu disse, eu confesso, eu pequei diante de Deus, peço perdão à igreja, peço perdão a todos vocês. E digo, e você reconhece também que pecou quando casou de novo? E a mulher na frente ali. Se eu confesso, pequei diante de Deus e realmente eu estou aqui quebrantado, eu sei que eu fiz alguma coisa que não tem mais conserto. Eu disse, não tem mesmo não, né? Eu tinha falado com ele, não tem o que fazer, não vou mandar você largar essa segunda mulher, né? Não se resolve com divórcio, aí é só mais o terceiro pecado, né? Terceiro problema. Eu disse, tá bom. Aí, choro na igreja, ele chorou, foi um momento muito emocionante. E eu disse para ele lá no gabinete, eu disse, olha, nós vamos te receber porque você é crente, dá para ver, você está arrependido de fato, está quebrantado, não tem como não, mas uma coisa, você nunca vai poder ser professor de escola dominical, diácono ou presbítero nessa igreja, porque a xícara foi quebrada. Xícara quebrada a gente ainda usa, mas a gente não serve na sala para os visitantes. Então não tem como você... Aqui nessa igreja você nunca vai ter uma posição de liderança. Você está perdoado, você vem, mas todo mundo conhece a sua história, não faz sentido, porque todo mundo vai olhar, o que é que os jovens vão dizer? Olha lá, fulano de tal, pintou, bordou, fez o que não devia, está lá na frente agora ensinando, então se ele pode, eu posso também. Então, como eu disse, não existe solução perfeita no mundo quebrado. Existe a menos ruim, especialmente nessa área de família. Então, por favor, não faça isso com a gente, com os pastores. Quando a coisa começa a complicar, peça ajuda, porque vai virando um rolo que você não encontra por onde puxar o fio, não sabe nem por onde começar. A outra palavra que eu daria aqui, eu sei que o que eu estou dizendo aqui, para algumas pessoas, deve estar beirando o liberalismo, porque há algumas pessoas que consideram que não existe nenhuma possibilidade de divórcio e novo casamento. Somente a morte pode terminar o relacionamento conjugal ou o laço do casamento. Eu diria para esses queridos irmãos que eles não deveriam colocar um peso sobre a igreja maior do que Deus já colocou. Quando Jesus acabou de dizer que se você se separar da sua mulher sem ser por relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério, o que é que os discípulos disseram? Mas se é assim, não convém casar. Então, a própria palavra de Jesus
quando ele abriu a possibilidade com a relação sexual ilícita para o divórcio, os discípulos ainda assim acharam pesado. Eles disseram, mas se é assim, não convém casar. Se eu posso me separar somente se a minha mulher adulterar, e se ela não adulterar? Vou ter que viver com ela 40 anos, 50 anos. Não convém casar. E Jesus não maneirou, não. Ele disse, é isso mesmo. Nem todo mundo é apto para receber essa palavra. Casamento é coisa séria. Então, se a própria palavra de Jesus, que abre uma exceção, os discípulos consideraram pesado, agora imagine você chegar e dizer, nem isso pode. Você está colocando um fardo que Deus não colocou sobre a igreja. Porque a base exegética para isso não existe. Vai querer dizer, primeiro, que Jesus não estava falando de casado, Jesus estava falando daquele período de noivado antes do casamento. Onde Jesus está falando isso? Ele está falando de divórcio, está falando de separação, ele está citando Deuteronômio, onde claramente está falando de casamento, e vem com história de noivado, querer empurrar no texto o que o texto não está dizendo. Ou então pega Romanos, capítulo 7, onde Jesus diz assim que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Sim, esse é o padrão, isso é a regra. Como também está escrito, bom é que o homem não esteja só. Mas o próprio Paulo está fazendo exceção aqui. Quando ele diz, às vezes, é melhor ficar solteiro. Então a Bíblia tem que ser lida toda. Esse é um dos lemas da reforma. Não é só a Escritura, é toda a Escritura. Toda a Escritura. Toda a Escritura. Para que a gente estabeleça algum ponto de doutrina. A minha última palavra aqui é para a questão da violência doméstica. Se você está sendo abusada, eu vou falar pensando só que as mulheres é que sofrem com isso, tá? Já disse que tem exceções, mas são pouquinhas. Se acontece o caso de você estar sofrendo violência doméstica, caso de abuso, pancadaria, espancamento, você não tem que sofrer sozinho. Você não tem que sofrer sozinha. E você não é obrigada, pelo cristianismo, a permanecer casada com esse homem. Você tem o direito de se separar dele. Na verdade, você devia denunciá-lo. Esse é um dos casos em que nós cremos que o crente tem que recorrer mesmo à justiça contra um que se diz crente, se no caso o marido se disser que é cristão. Qualquer outra coisa assim. Não é cristão coisa nenhuma. Se bateu na mulher, não é cristão coisa nenhuma. Vai, denuncia, procura apoio, mas não é obrigado a ficar numa situação como essa. Amém? Conheça também nosso Instagram oficial e nosso grupo de Telegram com mensagens exclusivas todos os dias. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Oh, glória! Chegamos, terminando nesta parte de hoje aqui, com a graça de Deus. Deus é fiel, obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade, mais um dia na semana que fizemos a nossa parte, o nosso trabalho. Espero que todos tenham gostado, tenham se regozijado em ouvir a palavra do Senhor, seus louvores maravilhosos. É um projeto de Deus que Ele não deixa para lá. Ele sempre está empenhado para nos ajudar, nos dar sabedoria, nos dar reforço, dar força para nós continuarmos fazendo o nosso trabalho aqui para a honra e glória do nome dele. Muito obrigado, viu, queridos, que me escutam. Continue divulgando, visualizando, compartilhando. É bênção demais para aqueles que ainda não estão bem alicerçados e nem conhecem, às vezes, as coisas que se falam a respeito do Senhor Deus, todos os seus milagres, suas maravilhas. É verdade? Então vamos lá, vamos curtir, vamos passar para as pessoas. Quantos nesse momento estão querendo ouvir um pouquinho dessa palavra? Então aproveite, divulgue em nome de Jesus. E dessa maneira eu quero deixar uma boa tarde a todos, desejar um final de tarde, uma noite espetacular. E que Deus esteja sempre presente na vida de cada vocês. Tá bom assim? Até amanhã, se Ele permitir.
E agora eu me despeço de vocês com o meu tchau, tchau. Põe teu azeite em minha dor, restitui. Acabamos de apresentar o programa Manancial de Água Viva. Contamos com sua honrosa audiência no próximo programa. Até aqui nos ajudou o Senhor.